Olá, bem-vindos ao Unity Atualiza. Meu nome é Flávia, eu sou agente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Unity Agro. O Unity Atualiza é uma iniciativa da Unity Agro que tem como objetivo levar aos produtores rurais e agrônomos os resultados da pesquisa científica mais recente e relevante para a agricultura, que muitas vezes por uma dificuldade de idioma ou até mesmo pela dificuldade de acesso, as informações elas levam muito tempo até chegarem aos envolvidos de fato na produção agrícola. O link do artigo vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em acessar o material na íntegra. No módulo de hoje, abordaremos o artigo, que tem como uma tradução livre: fatores biofísicos e manejo causam variações na produtividade da soja nos subtrópicos do Brasil. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Eduardo Tagliapietra e colaboradores na Universidade Federal de Santa Maria. Esse artigo ele foi publicado na revista Agronomy Journal no ano de 2021. O objetivo desse trabalho foi estimar o potencial produtivo e a produtividade em condições de limitação hídrica e, além disso, identificar os principais fatores que causam variação na produtividade da soja em regiões subtropicais do Brasil. E por que os autores desenvolveram esse trabalho? Porque a diferença entre a produtividade média da soja e o potencial produtivo é de aproximadamente 3 toneladas por hectare. Então, compreender os fatores envolvidos nessa variação auxilia a adequar o manejo da cultura para conseguir obter produtividades mais altas. Para desenvolver esse trabalho, primeiramente, os autores classificaram o estado do Rio Grande do Sul em diferentes zonas climáticas, levando em consideração os graus dias acumulados, o índice de seca anual e a sazonalidade de temperatura. E, após esse processo, eles fizeram uma divisão no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os dados de 15 anos do INMET. E essas áreas foram classificadas, denominadas de áreas tampão. E a partir, então, dessa divisão, eles fizeram uma estimativa do potencial produtivo para cada região, da produtividade devido à limitação hídrica e a produtividade atual da cultura da soja. E com esses resultados, então, eles calcularam a variação na produtividade. Então, a variação na produtividade total, ela foi calculada a partir da diferença do potencial produtivo e da produtividade atual da cultura. A variação na produtividade devido à limitação hídrica, ela foi calculada pela diferença entre o potencial produtivo e a produtividade devido à limitação hídrica. E a variação na produtividade devido ao manejo, que foi calculada pela diferença entre a produtividade devido à limitação hídrica e a produtividade atual da cultura. Eu vou apresentar agora os principais resultados encontrados nesse trabalho, que são resultados muito interessantes, pois eles mostram os principais fatores envolvidos na variação da produtividade e isso nos dá um indício de como adequar o manejo da cultura. Então, vou começar aqui pelo potencial produtivo da soja, que chegou até 7,2 toneladas por hectare e foi superior, então, nas regiões 1 e 2 aqui do gráfico. E esse maior potencial produtivo, ele foi atribuído às temperaturas ideais que ocorreram durante o estágio reprodutivo da soja. O outro ponto avaliado no trabalho foi a produtividade obtida devido à limitação hídrica, que foi superior também aqui nas regiões 1, 2, 3 e 4. E essa maior produtividade, ela foi devido, então, às chuvas que ocorreram nessa região, né, e a distribuição dessas chuvas, e também o solo predominar um latossolo, que tem como característica, então, ser um solo mais profundo e com uma boa capacidade de armazenamento de água. E, por fim, a produtividade atual, que variou de 1,7 a 2,8 toneladas por hectare e também foi superior aqui nas regiões 1 e 2. E isso foi atribuído, então, à precipitação que ocorreu nessas regiões.
Bom, a partir disso, os autores então identificaram os principais fatores que causavam a variação na produtividade da soja. O principal fator foi a limitação hídrica. Ela foi responsável por até 62% na variação da produtividade, chegando a afetar aí até 4,1 toneladas por hectare. E as principais regiões que sofreram devido à limitação hídrica foram as regiões 7 e 8. O outro fator que afetou a produtividade foi o manejo da cultura, que chegou até causar uma variação de 2,7 toneladas por hectare. E as regiões que mais foram afetadas, então, pelo manejo foram as regiões 1, 2, 3 e 4. Bom, em relação ao manejo, os autores identificaram os principais fatores relacionados ao manejo que causavam a variação na produtividade. Para isso, os autores classificaram a soja em dois grupos, um grupo de alta produtividade e um grupo de baixa produtividade, para verificar se os fatores eram os mesmos que causavam essas variações. Para o grupo de alta produtividade, eles identificaram então a época de semeadura, a quantidade de fertilizante, o número de aplicações de fungicidas e a população final de plantas como os principais fatores que afetavam a produtividade. Para o grupo de baixa produtividade, os fatores foram bastante semelhantes, variando aqui apenas o grupo de maturação que também interferiu na produtividade desse segundo grupo. E eles viram que havia uma interação, então, da época de semeadura com o grupo de maturação da soja. Para atingir, então, um potencial produtivo aqui, uma produtividade de até 6 toneladas por hectare, para o grupo de maturação menor ou igual a 5,5, era necessário que se fizesse essa semeadura até 3 de novembro, porque a partir dessa data ocorria uma queda na produtividade, chegando a ter perdas de até 30 quilos por hectare por dia. Já para o grupo de maturação entre 5,6 e 6,4, a janela de semeadura ela era maior. Então, para atingir o mesmo potencial produtivo, a semeadura ela poderia ser feita até 15 de novembro. E para o grupo de maturação maior ou igual a 6,5, a janela de semeadura era um pouquinho maior, chegando até 20 de novembro. E a partir de 20 de novembro, também ocorria queda na produtividade, chegando a ter perdas de até 25 quilos por hectare por dia. Um outro fator que teve uma interação com o grupo de maturação foi o fornecimento de água. Então, para atingir o mesmo potencial produtivo de 6 toneladas por hectare, houve uma variação na quantidade de água necessária para cada grupo de maturação, sendo que, conforme aumentava o grupo de maturação, também havia um aumento na necessidade de água para chegar na produtividade de 6 toneladas por hectare. Para o grupo de maturação de 5,5, foram necessários 765 milímetros para atingir o potencial produtivo, enquanto para o grupo de maturação entre 5,6 e 6,4, foram necessários 830 milímetros. E para o grupo de maturação maior ou igual a 6,5, foram necessários quase 900 milímetros. E a quantidade de água necessária para atingir esse potencial produtivo indica para a gente a eficiência no uso da água pelas plantas. Então, quanto menor a quantidade de água necessária para atingir o potencial produtivo, indica que mais eficiente essas plantas são em utilizar a água. Então, aqui o grupo de maturação de 5,5, ele foi o mais eficiente em utilizar a água, chegando a produzir até 9,2 kg por hectare por milímetro, enquanto que o grupo de maturação maior ou igual a 5,6, eles produziam até 8,6 kg por hectare por milímetro, ou seja, eles eram menos eficientes em utilizar a água. Bom, então, como conclusão desse trabalho, a partir dos resultados encontrados, os agrônomos, consultores e produtores, eles são capazes, então, de definir e adequar o manejo da cultura da soja a partir desses fatores que causam a variação na produtividade para aumentar
a eficiência no uso dos recursos e também a produtividade da cultura. Esse artigo foi escolhido para o módulo de hoje, pois ele aborda os fatores que causam a variação na produtividade da soja, e compreender esses fatores é fundamental para adequar o manejo da cultura e atingir o potencial produtivo da soja. Compartilhe aqui com a gente nos comentários como você realiza um manejo da sua cultura para tentar atingir o potencial produtivo e se você também leva em consideração os fatores abordados nesse artigo. Nos vemos em breve em mais um Unity Atualiza. Tchau, tchau!